Olá, pessoal. Aqui é o professor Patrício de Alencar e essa é uma discussão sobre o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, PBIA. A referência principal dessa apresentação está no documento intitulado IA para o Bem de Todos, Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, de autoria do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, MCTI, e do Centro de Gestão de Estudos Estratégicos, o CGEE. O documento data desse ano, 2025, e tem 104 páginas. No nosso roteiro, a gente vai passar por alguns tópicos, tais como o contexto da IA no Brasil e no mundo, o que seria, então, os fundamentos dessa IA para o bem de todos, que é o tema ou o título do documento, e vamos falar um pouco sobre o plano de ações estruturantes, que é o núcleo desse documento. O plano de ação que está estruturado em 5 eixos e vai ser descrito de acordo com a situação atual, como nós estamos, o que nós faremos e quais são as ações para poder alcançar esses objetivos. Finalmente, um breve comentário será feito sobre como esse plano vai ser monitorado no Brasil e algumas questões para discussão. Como já dizia Platão, o começo é a metade do todo. O documento inicia com uma discussão sobre inteligência e programação, como sendo coisas distintas, de fato. Né? O conceito de inteligência vai muito além do que programação, até porque a programação é uma codificação de rotinas, processos, de inferências mentais. Linguagens de programação modernas, elas tentam traduzir instruções que o nosso cérebro faz de uma forma neuronal, uma forma que ainda estamos entendendo como é que se faz. Não é? Então, a programação, a gente poderia dizer que é uma imagem de uma linguagem interna cerebral para resolver problemas. Mas o conceito de inteligência é muito mais abrangente do que programação. Né? E aí a gente pode citar o trabalho, né, do John McCarthy, ainda em 1955, ele dizia que a IA é a ciência de fazer máquinas inteligentes. Uma definição um tanto resumida, mas que agora o PBIA em 2024 reformula com algumas ampliações. Né? O PBIA define inteligência artificial como um conjunto de modelos, algoritmos, técnicas e metodologias que podem ser implementados em sistemas computacionais, que produzem resultados tais como previsões, classificações e decisões, a partir de processos de aprendizagem baseados em grande volume de dados, com potencial para influenciar ambientes reais ou virtuais. Então, o PBIA é a visão do governo brasileiro para desenvolver uma IA nacional em um espaço de aproximadamente 5 anos, a partir da data da sua publicação. Qual seria, então, o contexto da IA no Brasil e no mundo? Napoleão Bonaparte já dizia que se você quiser algo bem feito, faça você mesmo. Recuperando um pouco da história, em 1945, então, nós temos os primórdios da IA. Naquele tempo, Alan Turing, que esse sim é considerado um dos pais da IA, propôs a ideia de máquinas capazes de pensar. Já em 1950, sua tese foi publicada, intitulada Computing, Machinery and Intelligence. Em 1970, nasce então ELISA, que era o primeiro programa de IA. Numa fase de consolidação, nós tivemos então, da década de 70 até os anos 2000, nós tivemos então o hardware acompanhando a evolução da IA, com o lançamento dos microprocessadores, Intel, a geração 4004. Na década de 80, nós tivemos, então, avanços em pesquisas nas chamadas redes neurais artificiais. E de 90 a 2000, houve, então, um aprofundamento do conhecimento em algoritmos de aprendizagem de máquina. Uma coleção de algoritmos que, na realidade, hoje já são heurísticas, ou seja, métodos consolidados de busca de informação, de estruturação ou de mineração da informação e de dados. E esses algoritmos podem ser combinados de várias formas, né? Chamados de comitês, né? Comitês de aprendizagem de máquina ou comitês de classificação. Então, há vários tipos de algoritmos de aprendizagem de máquina, desde algoritmos de preparação dos dados até algoritmos de inferência de conhecimento.
E na era moderna nós temos então avanços na chamada Deep Learning, aprendizado profundo, né? Que no caso é uma derivação ou um prolongamento da área de mineração de dados, né? Mas agora com um volume de dados muito maior, né? Acompanhando aí o Big Data. E aí em 2022 nós temos uma confluência ou convergência de várias tecnologias de processamento de linguagem natural, algoritmos de aprendizagem de máquina, estudos linguísticos avançados. E aí então nós temos em 2022 um marco do lançamento do ChatGPT pela OpenAI, um marco histórico na IA. Em 2025 temos então mais um evento que marcou o desenvolvimento da IA, que foi o lançamento do DeepSeek, que provocou uma turbulência de mercado considerável, propondo então uma IA de baixo custo, pelo menos de hardware. Ainda no contexto desse documento, nós temos aqui algumas observações ou apontamentos. Né? É que a IA ela tanto pode fortalecer quanto destruir uma democracia. Além disso, a IA ela pode modificar profundamente essa relação homem-máquina, né? Que ainda não está completamente compreendida, está em evolução, mas traz à tona algumas questões sobre justiça, sobre transparência, autonomia, responsabilidade, valores humanos e até mesmo livre-arbítrio. Há de se considerar também que a responsabilidade sobre a IA, ela extrapola em muito a ciência da computação. Ela precisa, então, a ciência da computação precisa dialogar com disciplinas como a filosofia, a sociologia e o direito. E as revoluções industriais tecnológicas, elas também suscitam, né, preocupações sobre o desemprego tecnológico. O termo é utilizado, embora estranho, mas o termo desemprego tecnológico é utilizado no documento original do PBIA, denotando o desemprego causado pelo lançamento de novas tecnologias. Né? Mas, ao mesmo tempo em que temos o desemprego de algumas, por conta do desaparecimento de algumas ocupações, há então também o surgimento de novas funções e novas oportunidades para trabalho pós advento da IA. Né? Então, há um surgimento de outras oportunidades. E, historicamente, né, é válido lembrar também que revoluções como essas causam um determinado período de apreensão e as sociedades elas tendem a se adaptar depois de um período de turbulência. Né? Então, exemplo disso foram os anos dourados, o desenvolvimento pós-Segunda Guerra Mundial, que durou mais ou menos aqui no Brasil entre 1950 a 1970. Há algumas janelas de oportunidades também, especificamente no nosso país. Então, o documento ressalta algumas dessas janelas. Por exemplo, que a IA, o desenvolvimento da IA pode se beneficiar da matriz energética brasileira, que é predominantemente limpa, com cerca de 89% de sua energia sendo gerada a partir de hidrelétricas e também de energia renovável, tais como turbinas de vento e os painéis solares. Temos também uma oportunidade para a utilização da IA para monitoramento ambiental e preservação da biodiversidade, utilização da IA na saúde pública e na otimização de uso dos recursos do SUS, IA para agricultura, IA para inclusão social, para preservação cultural da língua portuguesa, para a solução de problemas locais, regionais, e há também para melhoria dos serviços públicos, para pesquisa e desenvolvimento e também para a retenção de talentos nacionais, considerando que o advento da IA está causando um êxodo de profissionais altamente qualificados do Brasil para outras nações. O documento também traz aqui uma lista de empresas, instituições e projetos ou iniciativas de projetos bem-sucedidos em andamento. Então, nós temos aqui como exemplo o projeto de Libras. Na segunda linha, vocês podem ver que está sendo proposto, liderado pela Lenovo. Temos também outras empresas como a OpenAI, Fundação Lehman, a UFBA, FGV do Rio de Janeiro,
Também temos aqui um projeto de monitoramento da Amazônia envolvendo a OpenAI e a Universidade Federal do Amazonas. Temos também alguns projetos financiados pelo Banco do Brasil e a Caixa Econômica, incluindo, por exemplo, sistemas de IA para prova de vida e sistemas de IA para otimização do sistema financeiro de habitação. E temos também outros projetos, né, incluindo, por exemplo, a Wide Labs, que tem um projeto chamado Wide Jurídico, que compreende, então, o uso da IA para automação e agilização de tarefas jurídicas. O que seria, então, essa IA para o bem de todos? John Ruskin já dizia que a verdadeira riqueza de um país é a saúde e o bem-estar de seu povo. De acordo com o documento, então, essa IA para o bem de todos, ela deveria ser uma IA centrada no ser humano, como inteligência soberana sobre a inteligência artificial. Também deve ser orientada à superação de desafios sociais, deve estar fundamentada no direito ao desenvolvimento e soberania nacional, deve ser transparente e rastreável e responsável, e deve ser cooperativa globalmente em bases justas e honestas, ou seja, ela deve promover o princípio da reciprocidade econômica entre as nações. E agora chegamos no núcleo desse plano. Ele é composto por algumas ações estruturantes. O presidente norte-americano Abraham Lincoln já dizia: dê-me 6 horas para derrubar uma árvore e passarei as 4 primeiras afiando o machado. É preciso planejar. Esse plano, ele desenvolve através de 5 eixos. O primeiro eixo trata do uso da IA do desenvolvimento da infraestrutura para IA. Isso compreende tanto infraestrutura de software quanto de hardware. O eixo 2, ele trata da difusão, formação e capacitação em IA. O eixo 3 trata da IA para melhoria do serviço público. O eixo 4 trata da IA para inovação empresarial. E, finalmente, o eixo 5 trata de apoio ao processo regulatório de governança da IA. Começando pelo eixo 1. Então, nós vamos discorrer sobre cada eixo de acordo com o que o documento descreve: o estado da arte, onde estamos, o que faremos e quais serão as ações, onde se pretende chegar com essas ações. Onde estamos, então, em termos de infraestrutura para IA? Bem, o Brasil hoje, de acordo com o PBIA, possui 6 supercomputadores da Petrobras, com destaque para o Pégaso, com 42 pflops por segundo, ou seja, 42 operações de ponto flutuante por segundo, ocupa o primeiro lugar em termos de poder de processamento da América Latina e o 56º lugar mundial. Temos ainda o supercomputador Santos Dumont, com 5.1 pflops do Laboratório Nacional de Computação Científica, o LNCC. E temos também o Sistema Nacional de Processamento de Alto Desempenho, SINAPAD, com 6.2 pflops. Há de se considerar também que a matriz energética brasileira ela é constituída predominantemente por fontes limpas e renováveis, cerca de 89,2% vem dessas fontes. Entretanto, a previsão é de que até 2037 precisaremos de uma geração de energia em torno de 600% a mais do que a gente produz hoje. Isso para cobrir a demanda energética, incluindo já o desenvolvimento da IA. A estrutura atual também é insuficiente para poder cobrir tanto as demandas atuais quanto também o desenvolvimento de IA de alta escala. O exemplo disso é que há filas de espera para processamento do LNCC, há também uma dependência tecnológica do Brasil para hardware especializado em IA, e também existe o potencial de sobrecarga no sistema elétrico nacional. Onde queremos chegar em relação ao eixo 1? Em 3 anos, os objetivos incluem expandir a capacidade computacional nacional dedicada à IA em até 100%, a construção também de 2 novos centros de supercomputação especializados em IA no Brasil e a criação de uma rede nacional de compartilhamento de recursos de IA.
Já em 5 anos, os objetivos são posicionar o Brasil entre os top 5 países em capacidade computacional para IA, de termos também um centro de excelência em pesquisa em IA em cada região do país, já que atualmente a concentração desses centros está no centro-oeste, e temos também a região sul do país, sudeste, centro e sul do país. E também o desenvolvimento nacional de dados para pesquisadores e desenvolvedores. O que faremos? Então, alguns programas que são descritos em detalhe nos apêndices desse documento, do PBIA. Então, para cada programa desse, há uma previsão de custos, né, de recursos a serem dedicados, também de tempo e o detalhamento do que cada projeto desse trata. Cada projeto desse significa. Então, nós temos aí para o desenvolvimento da infraestrutura os seguintes projetos: Programa Nacional de Infraestrutura em IA, Programa de Sustentabilidade e Energias Renováveis para IA, Programa de Estruturação do Ecossistema de Dados e Software para IA e o Programa de Pesquisa e Desenvolvimento em IA. No eixo 2, temos então a capacitação em IA. Onde é que nós estamos? Bem, entre 2013 e 2022, foram produzidas aproximadamente 25 mil teses e dissertações relacionadas a algum tópico de IA aqui no Brasil. Isso é um bom número. Entretanto, apenas 15% dos graduados brasileiros estão focados nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. E a demanda projetada de profissionais nessas áreas entre 2021 e 2025 era de 800 mil profissionais. E estamos, de acordo com a Brascom, em 2021, nós estávamos com um déficit estimado de 530 mil profissionais. Infelizmente, isso é contraditório com a performance dos estudantes brasileiros em matemática. De acordo com o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, o PISA, o Brasil ocupa um dos 10 piores lugares em matemática, isso em escopo global. Então, isso precisa mudar. Onde queremos chegar? Em 3 anos, a criação de 5 mil vagas de graduação em cursos relacionados a IA. Então, não necessariamente serão cursos dedicados à inteligência artificial, mas serão cursos correlatos. Então, isso inclui ciência de dados, sistemas de informação, IA. Então, outros cursos estão surgindo que estão relacionados a IA, mas nós temos já cursos pioneiros de graduação em IA no Brasil. Programas de capacitação de 190 mil profissionais de diferentes áreas e a conscientização de 30% da população adulta sobre o uso da IA. Já em 5 anos, há uma perspectiva de aumento de até 50% do número de graduados nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, com ênfase em IA, a capacitação de cerca de 230 mil profissionais em habilidades de IA e o objetivo ambicioso de termos 85% da população adulta com algum conhecimento básico em IA. O que faremos? Há 3 principais programas a serem desenvolvidos: o Programa de Difusão e Divulgação da IA para o público geral, o Programa de Formação em IA para graduação e pós-graduação em IA e o Programa de Capacitação, Qualificação e Requalificação da mão de obra existente em IA. Já quanto ao eixo 3, nós temos então IA para a melhoria do serviço público. O que faremos? Então, nós temos aqui o desenvolvimento do núcleo de IA do governo federal, que será um órgão para transformação da administração pública com IA ética e responsável. E a coordenação desse núcleo vai contar com a participação de várias organizações, de vários departamentos e ministérios. Eles vão incluir, então, a Secretaria de Governo Digital, SGD,
o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, MGI, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, MCTI, a Escola Nacional de Administração Pública, ENAP, Serviço Nacional de Processamento de Dados, SERPRO, e Empresa Brasileira Informações da Previdência, DataPrev. O objetivo, então, é de criar uma infraestrutura nacional de dados e um programa de soluções de IA para serviços públicos. Quanto ao eixo 4, então nós temos IA para inovação empresarial. Onde nós estamos? Então nós temos aí, em 2024, tivemos o lançamento da Nova Indústria Brasileira, um programa para desenvolvimento da indústria brasileira em 6 missões. A missão número 4 trata da transformação digital. Então, a evolução, o desenvolvimento em IA é parte dessa missão número 4. Como algumas áreas estratégicas, temos então o aprimoramento das cadeias agroindustriais, que é um ponto forte do país, o desenvolvimento também da bioeconomia e dos projetos de descarbonização, incluindo aqui os mercados de carbono, que são basicamente mercados onde as empresas vão permutar, vão poder investir em áreas de preservação verde quando precisarem desempenhar atividades que vão poluir o ambiente. Então, haverá um incentivo. Né? O mercado de carbono é um marketplace onde as indústrias vão poder adquirir ou, entre aspas, elas vão poder incentivar a preservação de áreas verdes, ou seja, fornecer uma contrapartida para a preservação de algumas áreas verdes, enquanto essas empresas precisam emitir carbono. Então, o mercado de carbono, basicamente, é um mercado de compra e venda de ações relacionadas à preservação de área verde para purificação, né, ou descarbonização do ambiente, em contrapartida a indústrias que precisam poluir o ambiente, ou que deverão poluir o ambiente. Algo assim. Então, o Brasil também hoje ocupa o 13º lugar, né, mundial em número de data centers, com aproximadamente 168 em operação. Só para ter uma noção de tamanho, então os Estados Unidos têm mais de 5.000 data centers. Em 2019 também, até 2023, as startups brasileiras levantaram cerca de 17,6 bilhões de dólares e 16% disso foi em sistemas de IA. Mas, infelizmente, o fornecimento local de hardware encontra alguns entraves por conta de desequilíbrio tributário e finda perdendo a concorrência para indústrias estrangeiras, especialmente do Sudeste Asiático. O objetivo nesse eixo, em 3 anos, alguns objetivos incluem ampliar a adoção de IA em até 25% na indústria, no agronegócio e serviços, implementar 10 hubs ou polos de inovação IA distribuídos pelo país e aumentar em até 100% o investimento em pesquisa no setor privado. Já em 5 anos, o objetivo é de que 40% das empresas brasileiras já estejam utilizando soluções de IA em processos, que o Brasil esteja entre os top 25 países com patentes em IA e até 30% de soluções de IA desenvolvidas no país sejam exportadas. Os programas-chave para implementar essa inovação empresarial com IA são o Programa de Fomento à Cadeia de Valor em IA, para estímulo de formação de ecossistemas de atores de IA, provedores, desenvolvedores, que vão precisar permutar muita informação sigilosa, inclusive dados privados e sigilosos, e o Programa de IA para desafios na indústria brasileira. Finalmente, no eixo 5, nós temos então alguns marcos regulatórios, que começam lá em 2011, com a Lei 12.527, que trata do acesso à informação. Já em 2018 nós tivemos a promulgação da Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, para tratamento de dados pessoais. E agora nós estamos no projeto de lei de número 2338, que foi proposto em 2023 e ainda encontra-se em tramitação no Senado brasileiro. Então, a qualquer momento, nós podemos ter a transformação desse projeto de lei em, de fato, uma lei. Em 3 anos, em relação a esse eixo, o objetivo seria de implementar um marco regulatório nacional para IA, a criação de um Comitê Nacional de Ética em IA e
também a proposição de padrões nacionais para avaliação de impacto de risco da IA, incluindo aqui a avaliação de impacto algorítmico, que nós falamos na primeira aula sobre o projeto de lei 2338/2023. Já em 5 anos, o Brasil quer alavancar acordos de cooperação internacional específicos para governança com até 10 países, pelo menos 10 países. Não se diz exatamente nesse documento quais serão esses países, se haverá representatividade continental ou se tratam de países, se são países da América do Sul. Então, esses são alguns dos programas para a governança, né, ou programas para promover a governança de IA no país. A criação do Centro Nacional de Transparência Algorítmica, o Programa de Apoio ao Aperfeiçoamento do Marco Regulatório para a IA, que isso aí pressupõe, então, a aprovação do projeto de lei como lei, e a criação de um ambiente regulatório para estudos de impacto. Provavelmente, essa avaliação, esse ambiente regulatório, refere aos sandboxes regulatórios, que são ambientes de simulação e de escrutínio ético dos sistemas de IA, para saber qual é o impacto desses sistemas de IA na vida das pessoas. Temos ainda, então, a proposta da criação do Observatório Nacional de IA. Sobre governança e monitoramento do PBIA, gostaria, então, de citar essa epígrafe do Goethe. Qual é o melhor governo? Aquele que nos ensina a governar-nos. Alguns exemplos internacionais de órgãos que fazem o monitoramento e desenvolvimento de IA. Por exemplo, a gente pode citar aqui a White House AI Council dos Estados Unidos. Temos também o AI Office na União Europeia. Temos também o Scientific Panel and Advisory Forum da União Europeia, que está baseado ou fundamentado no AI Act, que é uma legislação europeia para regular IA. O Office for Artificial Intelligence do Reino Unido e o EU Artificial Intelligence Observatory da União Europeia. Para o Brasil, a proposta é da criação do Comitê Interministerial para a Transformação Digital, ou CIT Digital. Algumas questões para discussão. Pitágoras já dizia, o universo é uma harmonia de contrários. Há várias questões que podem surgir de vários domínios do conhecimento, do direito, da filosofia, da computação, das engenharias, da biologia, enfim, de todas as áreas. O PBIA ele traz impacto para todas as áreas do conhecimento. Separamos então aqui 3 questões para discussão. Seria então o PBIA realista quanto às suas ambições? Quais possíveis conflitos entre as metas podem ser identificados? Por exemplo, qual seria o impacto desse crescimento da infraestrutura na sustentabilidade ambiental? E, finalmente, quais são os desafios para a educação quanto ao letramento em IA? Então, essa foi a nossa discussão sobre o PBIA e ficamos por aqui. Na próxima aula, então, discutiremos um pouquinho sobre o conceito de soberania digital em espaços de dados internacionais e o conceito de soberania digital, como está sendo desenvolvido na pesquisa e no mundo. Até a próxima!